Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar dos conflitos do Sudão e do Sudão do Sul. Mas antes de eu entrar no tema, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Terceiro maior país da África em extensão territorial, mas também um dos mais pobres do mundo, o Sudão fica localizado em um ponto estratégico no nordeste do continente africano e se tornou um importante ator na disputa por influência na região entre a Rússia e as potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos da América. O Wagner Group, força auxiliar do exército russo na guerra da Ucrânia, já enviou tropas para o Sudão em apoio ao governo militar contra seus opositores. Outros países também têm interesse no Sudão. O governo egípcio, por exemplo, prefere um governo autocrático sob a liderança de Burhan e, por isso, o apoia de acordo com os analistas internacionais. E, ao mesmo tempo, o Egito fornece também apoio humanitário ao Sudão. A onda de violência que estamos vendo eclodiu após semanas de tensões devido a uma luta pelo poder entre o exército comandado pelo governante do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, e as forças de apoio rápido, a RSF, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, também conhecido como Hemedti. Após um golpe militar no ano de 2021, o Sudão foi governado pelo Conselho Soberano Transitório, sob a liderança de Burhan, tendo Hemedti como presidente adjunto, embora alguns analistas consideravam já que essa aliança entre os dois nunca teria estabilidade como não teve. Hemedti controla os 100 mil homens da RSF. Sua unidade é acusada internacionalmente de genocídio e de outros crimes de guerra na revolta de Darfur. Ele também se recusa a se integrar com as forças armadas regulares dos moldes propostos pelo general Abdel Fattah al-Burhan. No fogo cruzado entre os dois generais mais poderosos estão mais de 5 milhões de habitantes da capital sudanesa Khartoum. Falta comida, falta água potável e também eletricidade. Os habitantes de Khartoum enfrentam terríveis condições de sobrevivência, sob temperaturas próximas dos 40 graus, sendo nesta altura dos acontecimentos totalmente dependentes da água do rio Nilo, tanto para beber quanto para higiene pessoal. Assim como na maior parte da África, as fronteiras do Sudão foram definidas artificialmente pelas potências ocidentais durante o neocolonialismo do final do século XIX e do começo do século XX. Assim, desde a independência do Sudão em relação ao Reino Unido em 1956, o país vive em profundas crises políticas que desencadearam guerras civis. O Sudão, como acabei de referir, tem uma história marcada por muitos conflitos e guerras civis. É um país abundante em petróleo e em recursos minerais, como o ouro. A primeira guerra civil sudanesa ocorreu entre os anos de 1955 e 1972. Este conflito bélico travado entre o governo do Sudão e rebeldes do Sul tinha por objetivo a separação da região sul do Sudão. O governo sudanês recebeu o apoio de nações como o Egito e a União Soviética. Esta guerra dizimou cerca de 500 mil de pessoas. Foi cessar só em 27 de março de 1972 com um acordo conhecido como o Tratado de Addis Abeba. No entanto, este acordo foi rompido no ano de 1983 e a guerra reiniciou-se. Deu-se o início então à Segunda Guerra Civil Sudanesa, conflito que durou de 1983 a 2005. Essa guerra foi um embate entre a parte norte do Sudão e a parte sul mais uma vez. A motivação deste conflito foi uma questão religiosa. O governo da região norte, que era muçulmano, tentava impor leis islâmicas ao país. Contudo, grande parte da população da região sul era cristã ou animista. Outro motivo para a volta dos combates foi a tentativa do Sudão de exercer o controle sobre reservas de petróleo descobertas na fronteira sul, território hoje que pertence ao Sudão do Sul. Este conflito bélico durou cerca de 20 anos e dizimou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em 2005 foi assinado um acordo de paz em Nairobi, no Quênia.
onde se decidiu pelo referendo de 2011, que culminou com a separação dos países. A partir disso, surgiu, obviamente, a região autônoma do Sudão do Sul. Essas guerras sudanesas tiveram como consequência um quadro ainda maior da miséria, da fome, de doenças e de muitos refugiados. Apesar das diferenças étnico-culturais entre o Sudão e o Sudão do Sul, a razão para a existência dos conflitos está plenamente centrada na disputa pelos recursos naturais, principalmente o petróleo, produto do qual os dois países são altamente dependentes. Neste quesito, observa-se uma interdependência na utilização desse recurso natural, que necessita de uma política de estabilidade entre ambos os países, para suprirem assim as suas necessidades. Basicamente, o Sul detém as maiores reservas de petróleo e o Norte detém as refinarias. Outra região tensa do Sudão é de Darfur, região esta localizada no oeste do Sudão, onde as principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. Muitos dos conflitos na região se dão por disputas pelo uso da terra, e ao mesmo tempo em que divergências étnicas e religiosas ocasionam ainda um acirramento ainda maior das tensões e a escalada dos ataques. Enquanto um terço da população de Darfur é muçulmana e recebe amplo apoio do governo do Sudão, outra parcela pertence a diferentes grupos étnicos, como os Fur e os Zagawa. Rebeldes pertencentes aos grupos não muçulmanos, apoiados por grupos do Chad, país vizinho, promoveram ataques ao governo sudanês em 2003, que respondeu de maneira imediata, contando com o apoio de maneira não oficial de milícias. A situação começou então a se agravar a partir de 2016, graças a uma ofensiva sudanesa na região, que levou à morte de quase 500 mil de pessoas, além de quase 3 milhões de desabrigados. A instabilidade político-social e os conflitos na região permanecem até os dias de hoje, como estamos vendo nos noticiários. Há acusações de genocídio contra as forças sudanesas e também o uso de armas químicas. O cenário do Sudão, como podem ver, foi e é terrível. Atualmente, o Sudão do Sul vive um quadro dramático de fome e tem enfrentado problemas em relação ao número de refugiados que se deslocaram para lá. O conflito mais atual do Sudão do Sul, de ordem política, é travado entre os rivais Salva Kiir, presidente do país, e Riek Machar, o líder rebelde sudanês. Esta guerra civil estende-se desde o ano de 2013 e é motivada por este conflito político e étnico, que vitimou cerca de 10 mil pessoas e arruinou a economia do país. Kiir e Machar firmaram em agosto de 2018 um acordo para dividir o poder, dando início a um possível acordo de paz. Este acordo, porém, como podem ver, é bem frágil. Mais de 70% da população do Sudão do Sul é analfabeta, número que se eleva ainda mais entre as mulheres. As taxas de mortalidade infantil também são elevadas, e o número de mães que morrem durante os partos é extremamente alto. Estima-se que aproximadamente 45% da população não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. A população sofre com falta de hospitais, que estão, na maioria dos casos, em péssimas condições estruturais de higiene e também com baixíssimo número de profissionais da área da saúde. O mundo deve olhar com bastante atenção para o Sudão e o Sudão do Sul, a fim de se evitar uma escalada ainda maior dos conflitos a uma região, como vimos no vídeo, que sempre foi, desde a independência, instável. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.